rostos diferentes, é uma bênção. Alguns que a gente não vê há mais tempo, a gente fica mais feliz ainda. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa série na primeira carta de João. Os irmãos podem abrir aí. 1 João, capítulo 4. Amém? Irmãos, a carta de João, uma carta interessante, eu gosto de vê-la desde a primeira vez que eu fiz um estudo mais aprofundado nela, como uma carta de testes. Não sei se os irmãos já perceberam aí, mas João vai municiando a igreja de como testar para ver se algo é verdadeiro ou falso, né? Os irmãos que mexem com comércio aí recebem notas, né? Acho que cada dia, principalmente depois do Pix, cada dia está mais raro, muitas pessoas não veem dinheiro físico, mas muitos mexem com nota. E a primeira coisa, na hora que você recebe a nota, você tem que ver o quê? Se a nota é falsa ou ela é verdadeira. E como que você faz isso? Existem várias formas. Uma, você pega no papel, vê se ele é verdadeiro ou falso. Outra, você olha alguns detalhes, tem marca d'água, tem alguma coisa assim. E você vê, não, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, né? Então, são testes que você precisa fazer. A última que eles inventaram aí, tem lá no EAPO, que é o quê? O que usa para ver se a nota é verdadeira ou falsa? A caneta de teste. Quem já viu essa caneta? Diz que ela não é 100% não, tá? Mas já é uma evolução nos testes, né? E eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, que foi na época do desbravamento, que foi a época da corrida do ouro. Tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos, quando o país começou a ser colonizado, tinha muito mineral rico, tinha muito ouro. E havia ali uma corrida. Achar uma pedra de ouro desse tamanho, sabe o que significa? Significa que você garantiu a sua aposentadoria. Significa que você não precisa trabalhar mais, alcançou a salvação. Então, era a coisa mais procurada. Vamos desbravando e vamos procurar o ouro. E chegava lá e correndo, vai no rio, vai nas minas subterrâneas e acha uma pedra de ouro. Se você achou uma pedra de ouro, está salvo. Mas o que acontecia? Existe uma expressão que chama, no inglês é full gold, aqui chama ouro de tolo. Quem já ouviu dessa expressão? Às vezes você achava, mas na hora que você ia ver mesmo, você achava que estava tudo resolvido, mas o ouro era falso. Era uma pirita de ferro, é o ouro de tolo. Aí, o camarada que achou, ele precisa saber se aquele ouro é verdadeiro ou não. Alguns mais experientes, só de olhar para o ouro, assim, não, isso aqui é ouro. Só de olhar para o outro, não, isso aqui é ouro de tolo, isso aqui não é ouro não. Mas nem todo mundo conseguia fazer isso. Então começaram a criar alguns testes. Qual que é o primeiro teste para ver se o ouro é ouro? Quem já fez? O que acontece com o ouro? Ele dá uma amassadinha. O metal mais pobre, na hora que você amassa ele resiste mais. Ele não é ouro. Isso aí foi desde aquela época. Um outro teste, você riscava com ouro uma pedra branca. Se desse uma cor amarelada, é ouro. Se desse uma cor esverdeada, é o ouro de tolo. Então, para descobrir se é real ou não é real, você tem testes para fazer isso. Na engenharia, a gente tem um negócio também que as pessoas com mais experiência, só de bater o olho, começam a saber se aquilo está certo ou não. Sim? Então, às vezes, com uma experiência, você vai adquirindo. Assim como aqueles avaliadores de ouro, o tempo de experiência dá a ele o poder de bater o olho e falar assim, se está certo ou está errado. Mas tem um perigo aí também. Para se adquirir essa experiência, precisa de tempo. Sim ou não? Experiência é algo que está atrelado a tempo. Se você faz aquilo, aprende, tudo, com o tempo você vai aprendendo. Só que tem um perigo também.
Se você tem a experiência, mas sem fazer da forma certa, você não adquire habilidade. Então, um perigo que tem na engenharia também. A pessoa que sempre fez errado, ela pode fazer durante um bom tempo e a experiência não ajudá-la. Ok? Sim? Por que eu estou falando isso? De igual forma, a carta de João, ela faz o quê? Ela municia os crentes a fazer esses testes. Ela ensina os crentes quais são os testes que têm que ser feitos para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Quais foram os testes? A gente já teve teste aqui, o pastor Glag falou lá no início, que Deus é luz. Então, que nós temos que andar na luz. Se a gente vive cometendo pecado, a gente não é de Deus. Beleza? O pastor Fabrício trouxe um teste social. Aquele que não ama o seu irmão está nas trevas. Amém? Então você olha para um cristão e vê assim, ele não ama, ele não é um cristão. Verdadeiro. O pastor Fabrício trouxe também teste moral. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é um cristão e está amando o mundo, tomou bomba no teste. Não é um cristão verdadeiro. Beleza? O irmão Mateus trouxe um teste doutrinário. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Então, se fala que é um cristão, mas nega a obra do filho, também não é um cristão. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Um outro teste social que o pastor Glag trouxe na semana passada. Aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Hein? E aqui, vou trazer uma forma da gente analisar aqui todos esses testes. Quando vai fazer concurso, quem já prestou um concurso aí? Teve que estudar para uma prova? Tem uma matéria lá que chama raciocínio lógico. Quem já teve essa disciplina lá para fazer? Aí a primeira pergunta que vem na minha cabeça, na nossa cabeça é, eu não tive raciocínio lógico na escola, por que eu vou fazer uma prova de raciocínio lógico? Quem já teve esse sentimento aí? Mas aqui tem uma forma da gente aplicar aqui. Aqui, o João dá testes, a gente, no estudo aqui, divide em 3 testes. Teste social, se você ama o próximo. Teste moral, se você vive em santidade. E teste doutrinário, se você crê na coisa correta. E da forma que ele coloca, os testes eles precisam estar aprovados nos 3, senão você toma bomba em tudo. Por exemplo, um crente que se diz crente, que crê, tá? Ele crê que Jesus morreu pelos nossos pecados, crê da forma certinha, que Jesus pagou pelos nossos pecados. Ele ama o próximo, ajuda quem precisa, mas ele não está muito afim de viver em santidade. Esse é um cristão verdadeiro? Note que ele foi aprovado no teste doutrinário, ele crê certo. Note que ele foi aprovado no teste social, ele ajuda o próximo, mas ele não quer viver muito em santidade. É um cristão verdadeiro? Fala não, irmãos. Não. Por quê? Da forma que João colocou aqui, aquele que vive em pecado não tem o Pai. Pode ser de outra forma também. Você vai conhecer pessoa com essa característica aqui, ó. A pessoa ajuda o próximo. A pessoa, ela busca viver uma vida santa. Mas então, ela tem um probleminha, ela não crê que Jesus morreu pelos pecados dela. É um cristão verdadeiro? Não. Mas ela passou no teste social e passou no teste moral. Mas no teste doutrinário, não. Então, quando a gente for ler a carta de João, a gente precisa sempre estar pegando esses testes, e a gente vai ler alguns testes aqui hoje, e aplicando sobre todas as coisas que a gente vê, sobre nós mesmos. Amém? Então, vamos voltar um pouquinho, só para o contexto de João. O que eram os destinatários dessa carta? Era uma igreja, assim como a nossa, não tem ideia da quantidade de pessoas, mas era uma igreja, uma turma que se reunia. E nessa igreja começaram a surgir ensinos errados. E quais eram esses ensinos? Era um ensino baseado na cultura pagã daquela época e que
começou a entrar no meio da igreja. Como é que eram esses ensinos? A gente fala aqui muito dos gnósticos e docéticos. Eles tinham, a cultura grega na época tinha uma coisa muito forte, que era o quê? A carne é má, o espírito é bom. Então, o que você faz com a carne nunca vai ser bom, é má mesmo. Então não tem problema aqui. A salvação está relacionada com o seu espírito, a forma que você crê, o seu conhecimento. Então, por conta de misturar essas coisas, eles acabavam se achando com conhecimento superior e desprezando qualquer necessidade, tanto do próximo, como de ter uma vida em santidade. Beleza? Então, esse ensino começou a surgir lá no meio da igreja. Como a carne é má e o espírito é bom, então o espírito louva a Deus aqui e a carne é algo totalmente à parte. E aí, eles tinham um entendimento da pessoa de Cristo muito estranho também. Eles entendiam que, de fato, Jesus poderia ser Deus, o gnosticismo coloca isso, mas aí não é uma pessoa como eu e você. É um ser divino. Se a gente tentar colocar, cinematizar aqui, seria como se fosse um holograma ou um fantasma, e que viveu no meio, e por isso ele foi tão diferenciado. Algumas vertentes do gnosticismo criam nisso. Então, eu não acreditava que Jesus veio como um ser humano, mas veio como um ser divino. Tal. Outros já acreditavam que veio como um ser humano, mas aí eles fizeram uma mistura, uma doutrina, que é a doutrina de Cerinto, uma doutrina muito esquisita, mas que estava tomando força naquela igreja. Que era o quê? Não, de fato, Jesus nasceu, as pessoas tocaram, viram, ele existiu. Mas ele nasceu homem e viveu homem. Quando foi no batismo dele, aí veio aquela voz do céu, falou, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, e desce o Espírito. Ali Jesus vira Jesus o Cristo. Ali a divindade vem sobre ele. E ele vive aqueles 3 anos, e lá no final, na hora que ele começa a sentir as dores que vai culminar na morte dele, naquele evento do Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento é como se o Deus saiu de Jesus, e aí Jesus morreu, o homem morreu normal. Beleza? Irmãos, isso é muito grave. Isso é muito grave para a nossa fé, isso é muito grave para o ensino dos apóstolos. Por quê? Qual que é o ensino dos apóstolos? Jesus foi homem. Ele passou por todas as tentações que vocês passaram, ele venceu. E Deus imputou nele o castigo que te trouxe a possibilidade de viver com Deus. Então, se Jesus não foi homem, nada disso existe. E toda a doutrina dos apóstolos foi por água abaixo. Tá? E esse era um ensino que estava surgindo no meio da igreja. Tá bom? E o legal, assim, a gente fala muito aqui tinha gnósticos no meio, tinha pessoas cristãs no meio. Eu gosto de tentar caricaturizar essa leitura da seguinte forma. É como se a gente está aqui numa escala de pregação, temos uma igreja, aí vem o pastor Glaico, ensina lá a doutrina dos apóstolos. Aí vem eu aqui, na outra semana, ensina a doutrina dos apóstolos, mas com algumas mexidinhas. Aí depois vem um outro e ensina certinho. Aí depois vem um outro e começa a ensinar alguma coisa mexidinha, atrapalhando um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Aqui o gnosticismo está nascendo. Aqui ele não tem essa forma. A gente fala gnosticismo, não é que existia dentro da igreja o ministério dos gnósticos e o ministério dos cristãos. Não é isso. Eram pessoas que começavam a tomar força dentro da igreja e começaram a ensinar coisas diferentes daquilo que os apóstolos ensinaram. Beleza? Hoje para a gente é talvez um pouco mais fácil no sentido de que a gente tem bem organizado qual que é o ensinamento dos apóstolos. Amém? A palavra de Deus. Então, qualquer um que vier aqui, qualquer um, irmãos, qualquer um, pensa no pregador que você mais gosta de ouvir aí. Se ele vier aqui, a sua disposição tem que ser o quê? Deixa eu julgar o que ele está falando de acordo com a doutrina dos apóstolos. Amém? E é isso que a gente vai ver no texto de hoje. Amém? O texto vai falar fortemente disso, de que tudo que você ouvir, você tem que julgar. Você tem que julgar para ver se está certo ou se está errado.
E a gente tem um exemplo na Bíblia interessante. Quem já ouviu falar dos bereanos na Bíblia? Está lá em Atos. O que acontece lá? Paulo, ele fala, né, Lucas está narrando, mas Paulo fala que os cristãos têm que ser como aqueles, bereanos. Que na hora que ele está falando, os bereanos vão lá e olham nas escrituras se ele está falando de forma correta. Ou seja, Paulo instiga os seus ouvintes a julgarem o que ele está falando, de acordo com as escrituras. Beleza? Por quê? Porque nós precisamos discernir isso. Nós, como cristãos, nós não podemos simplesmente ouvir, ok, e deixar. Tanto é que hoje, cada vez mais, a gente vê mais bagunça acontecendo, mais ensinos errados sendo propagados. Beleza? Tem uma frase de Charles Spurgeon, que eu gosto, que ele fala sobre discernimento. Ele fala assim, ó, discernimento não é distinguir o certo do errado, mas o certo do quase certo. Quem já ouviu essa frase? Por que ela é interessante? Porque, de fato, aquilo que é muito errado é muito fácil de ver. E quando a gente olha para o Novo Testamento, especialmente, a gente vê que grandes problemas que estavam acontecendo, e as cartas foram escritas para combater esses problemas, eram problemas de quê? Ensinos errados nascendo no meio da igreja. Tá? Amém? Então vamos para a leitura do texto. 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Pai, clamamos ao Senhor, Deus, para que o Senhor fale conosco aqui essa noite, Deus. Continue falando, Deus. É fato que desde o início o Senhor tem falado conosco. Mas pedimos, Deus, que neste momento o Senhor traga a nós, Deus, o entendimento da sua palavra, que o teu Espírito Santo haja em mim para falar, nos meus irmãos para ouvir, em mim para ouvir também. Que no nome de Jesus, Pai, que a obra do teu Espírito seja contínua aqui, trazendo o entendimento, trazendo, Deus, a clareza daquilo que o Senhor tem para nós, me privando do erro, privando os ouvidos dos meus irmãos, Deus, do erro. Que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor, por graça do Senhor, haja aqui no nosso meio, fale conosco e molde em nós, Deus, o caráter de Cristo, no nome de Jesus. Amados, começa assim, então, de novo, né, João está escrevendo a carta para a igreja lá, e para os cristãos daquela igreja, amém? E o que ele fala para os cristãos nesse trecho? Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai-os. Então, primeira coisa, para a gente começar a entender aí, o que é o espírito aí? É importante. O que é o Espírito aí? Quando a gente vai lá no capítulo 3, o final do capítulo 3, ele vai falando o que o cristão tem que fazer, o que o cristão faz, e no final, no 3:24, ele afirma que ele é feito, tudo aquilo é feito por causa do Espírito que cada um de nós recebeu. E aqui, ele vai falar dos falsos mestres, e vai falar desse Espírito. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Então tem duas possíveis interpretações aí, uma que a maioria pega e a gente vai nela, mas eu vou falar das duas. Uma, tem algumas pessoas que falam assim, não, o espírito aí é o ensino do falso mestre. Tá? E os outros são mais abrangentes justamente por conta desse link que fala, o cristão age por conta do Espírito que está nele, o Espírito Santo,
E aqui esse Espírito seria o quê? Tanto o ensino como o Espírito que propulsiona esse ensino. Então, o falso mestre ensina algo errado, porque ele é propulsionado por um espírito errado, que daqui a pouco vai falar do espírito do anticristo. Então, da mesma forma que o cristão só age da forma certa porque o Espírito Santo o guia, o falso mestre ensina aquilo que ele ensina porque o espírito do anticristo o guia. Ok? E a primeira coisa que a gente deve fazer é, nós não devemos dar crédito a qualquer espírito. O que é dar crédito? É tanto acreditar, crer. Então, nós não devemos crer em qualquer coisa que nos é passado. Tá? E o dar crédito tem um sentido também de ajudar. Nós não devemos ajudar, apoiar. Se for algo ruim, o não dar crédito é também cortar aquilo. Tá? Por exemplo, se alguém começa a ensinar algo errado, eu não creio dessa forma, deixa ele lá. Isso é simplesmente deixar. O não dar crédito, você atuaria falando, isso está errado. Ok? A palavra aqui tem mais esse sentido. Então, não acredite e não ajude. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Qual que eram os espíritos da época? A gente já falou. Eram esses ensinos que deturpavam tanto a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Então, Jesus não era pessoa, não era homem, ou então se era, tem aquela bagunça de serinto que a gente já viu. E também deturpava a forma que o cristão deve viver. Na prática lá, irmãos, eu vejo alguma coisa muito similar assim, ó. Alguns entendiam que tinham conhecimento superior, essa era a prática deles, receberam esse conhecimento que não, de fato, é só pelo Espírito e pelo conhecimento que nós temos seremos salvos. E não precisa viver uma vida de santidade, não precisa ajudar o próximo. Então essa turma começou a subir na igreja e colocar aquele que crê, como o apóstolo ensinou, como um menor. Olha, gente, você está aí negando a si mesmo, tomando a sua cruz, negando as suas vontades, para quê? E eles se colocavam de forma superior. Esses eram os espíritos que estavam agindo lá. Esse era o ensino desses espíritos. Então, o que a gente tem que ver é que, da mesma forma que tem uma força aqui do Espírito Santo impulsionando os cristãos, tem uma força maligna do espírito do anticristo impulsionando os falsos ensinos. Isso é muito perigoso, irmãos, porque, igual eu falei mais cedo, no Novo Testamento, muitos e muitos são os falsos ensinos que sobem. E hoje a gente vai ver uma lista de falsos ensinos que estão no nosso meio hoje e que eles definem muitos cristãos. Amém? Então, o que a gente deve fazer? A gente não deve dar crédito e a gente deve provar se aquilo é certo ou errado. E aí eu queria abrir um parêntese importante, que a gente não deve colocar tudo que é sobrenatural como espiritual, ou como de Deus. Posso dar alguns exemplos? Da mesma forma que o Espírito Santo impulsiona o crente, o espírito do anticristo impulsiona o falso mestre, o não crente. Os irmãos sabem como que um mórmon se converte? Sabe como um mórmon se converte? Não? Alguém já aí conhece algum mórmon? Como que um mórmon se converte? Ele ouve o evangelho deles, e num determinado momento ele vai fazer um teste se ele creu, se o Espírito Santo lá agiu, e ele coloca a mão sobre a Bíblia, e se ele sentir um ardor no coração, e isso está escrito no livro do Mórmon, ele vai se converter. Então todo mórmon que você vê aí, que você conhece, um dia ele sentiu um ardor no coração e se converteu. Espiritual isso, né? Sim ou não? Sim. Então, o nosso é meio sem graça, né? Nossa, eu entendi o evangelho, entendi que eu sou pecador, que eu estou desesperado e eu preciso de Deus.
e pela fé eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar. É muito menos espiritual do que sentir um ardor no coração. Então, aquilo que é espiritual, não necessariamente, aquilo que é sobrenatural, não necessariamente é de Deus. Tá? Agora toda vez que você vê um monstro, você vai falar assim, aquele ali, já, o peito dele já ardeu. Em muitas situações, a gente vê alguns êxtases espirituais que acontecem em alguns locais, a gente vê que é influência de paganismo mesmo. Não estou falando que toda coisa que é sobrenatural não é de Deus, longe disso, meus irmãos. Mas a gente não deve classificar. Aquilo que é sobrenatural é de Deus. Os irmãos sabem como que a Bíblia foi escrita? Como que foi a inspiração do Espírito para os escritores da Bíblia? Por exemplo, Paulo está lá e vai escrever uma carta. Como que o Espírito Santo inspirou? Paulo foi lá, fechou o olho, recebeu o Espírito e começou a escrever. E o Espírito falou tudo para ele. Foi assim? Você sabe como é que o Alcorão foi escrito? Não, primeiro, vamos fechar aqui. Como que a Bíblia foi escrita? Deus usou homens, eles escreveram cartas e o Espírito inspirou. Ele escreveu da forma que ele escreveu para um público específico, e o Espírito inspirou de tal forma que aquele conhecimento, aquela escritura, palavra por palavra, era inerrante. Mas, na prática, se você estivesse vendo, Paulo está lá, ó, escrevendo, entregou. Escreveu, entregou. Como que foi escrito o Alcorão? Os irmãos sabem? Não? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel é um problemão, viu, gente? Em várias seitas aí. O anjo chegou para Maomé e começou a ditar para ele. E tudo que foi escrito, tudo que está no Alcorão, Maomé estava lá sentado ou deitado, não sei, o anjo foi ditando e ele foi falando e outra pessoa escreveu tudo. Espiritual isso, né? A gente pode dar mais exemplos aqui. O próprio Mormon, o Joseph Smith, teve uma visão e ele recebeu também do Gabriel toda a escritura e foi, durante uns 10 anos, ele foi tendo essas visões e falando assim, não, tal trecho está em tal lugar. Ele foi e achou tal trecho está em tal lugar. E ali surgiu o livro dos Mormons. Os adventistas, Ellen White, 10.000 páginas escritas. Muito espiritual isso, né? Irmãos, não podemos colocar aquilo que é sobrenatural como espiritual. Tá bom? Talvez algum irmão aí conheça algum caso, de experiência com espiritismo aí. Uma pessoa morreu, e vai no centro espírita e vai lá e você ouve a voz e detalhes que somente a pessoa sabia. E você ouve da boca lá. É de Deus? É sobrenatural. Mas não é de Deus. Tá bom? Por quê? Da mesma forma que o Espírito Santo age, o Espírito do Anticristo também age. Amém? Demônios agem. Amém? O diabo pode realizar sobrenaturais também. E o que a gente tem que fazer? A gente não pode dar crédito, não é isso? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. O que é provar? É julgar. E o tempo verbal aqui é um tempo que tem no grego, que é o presente, eu não lembro bem, mas traduzindo para nós é como se fosse assim, julgue e permaneça julgando, para dar uma ideia de hábito mesmo. Julgar se esses espíritos procedem de Deus. Então tudo que você ouvir, você precisa julgar. Talvez alguém está falando assim, não gente, mas na Bíblia está escrito assim, não julguem para não serem. Essa é a frase que a gente ouve bastante aí, né? Mas o hábito do cristão deve ser julgar, sim ou não?
Mas não foi Jesus que falou que nós não devemos julgar para não sermos julgados? Então nós temos que julgar, sim ou não? Eu queria dar uma sinuca aí, dei? Então, vamos lá. De fato, nós não podemos julgar no sentido de ser o juiz e fazer a condenação da pessoa. Tá? Chama juízo temerário. Você vê uma pessoa pecando e fala assim, esse é pecador. E você bate o martelo, condena a pessoa. Mas olha o texto, como é que lá no Sermão da Montanha. Não julguem para não serem julgados, né? E no seguinte versículo, o que ele fala? Ele fala assim, e não deis pérolas aos... Quem que são os porcos? Você vai precisar julgar para saber quem que é porco. Você vai precisar olhar e falar assim, esse é porco, esse não é porco. Então, de toda forma, a gente precisa julgar. O que não podemos fazer é julgar o juízo temerário. A gente deve olhar para uma situação. Vamos dar um exemplo. Determinada pessoa está pecando. Nós precisamos julgar e falar assim, não, de fato, isso ali é pecado. O que eu vou fazer? Vou na pessoa, vamos seguir a instrução bíblica para fazer a disciplina, né? Vou na pessoa, converso com ela, meu irmão, isso aí está errado, porque a palavra de Deus ensina a gente a fazer isso, isso e isso. Você concorda comigo? Você quer consertar? Não quero. Aí você chama a testemunha. Aí você vai subindo. O que não pode a pessoa pecou, nossa, ele é pecador, e ali você já condena a pessoa, já traz todo mundo para condenar a pessoa. Amém? Mas nós cristãos, e esse texto está falando isso, o que nós devemos fazer sempre? Julgar. E julgar todas as coisas. Amém? Amém. E aqui tem um detalhe legal, essa palavra aqui, tem duas palavras que pode ser esse julgar. É doquimaço, não sei pronunciar, e peiraço, não sei pronunciar. Doquimaço, que é a palavra utilizada, é julgar no intuito de tentar aprovar. E peiraço é julgar no intuito de tentar reprovar. É como se nós fôssemos juízes já querendo indicar mais ou menos para onde que vai, tá? Sem referência nenhuma aos tempos atuais. Mas qual que é o intuito aqui? Ele está usando a palavra de que nós devemos julgar no intuito de tentar provar. O que é isso? Ele está falando, no ambiente seu aí da igreja, toda vez que alguém falar, pode ser qualquer pessoa, uma pessoa que você aprove a vida dela, tudo que você ouvir, você julgue. Ok? Então, você tem que fazer esse julgamento em todas as coisas que você ouvir. Amém? Amém. E com base em que a gente julga? E com base em que eles tinham que julgar? O pastor Glag falou lá no início, e foi repetido aí, eu já não vou lembrar por quem. Com base em que eles tinham que julgar? No ensino dos apóstolos. Porque o livro começa, nós vimos, ouvimos, tocamos. Os apóstolos receberam esse ensino da fonte, do próprio Cristo. O que estava acontecendo era pessoas trazendo ensinos novos e que divergiam desses ensinos de Cristo. Amém? Então, o que nós devemos fazer é julgar com base no ensino dos apóstolos. E que para nós está aqui já numa coletânea, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá. E aí o texto continua. Provai os espíritos se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Aqui ele dá um termo ali de algo que estava acontecendo no lugar e que dá para a gente aplicar nos dias de hoje. Ele fala assim, prove se os espíritos procedem de Deus, porque tem muitos, porque eles estão saindo aí afora. Aquele povo com aqueles falsos ensinos, a igreja já estava se posicionando contra eles, mas eles começaram a expandir. E na hora que eles começam a expandir, aquilo começa a trazer um ar de piedade. Comigo aqui, pensa no testemunho de Jeová, que todo domingo de manhã está fazendo o evangelismo dele. Você como um cristão convicto assim, você vê algum louvor nisso? O cara acordar todo domingo de manhã e ir de casa em casa pregando o evangelho dele? Tem algum louvor? Dá uma invejinha santa misturado com, nossa, eu deveria estar fazendo também? Sim ou não?
Por quê? Essa ação deles tem um ar de piedade, mesmo a gente sabendo que eles estão errados no cerne da doutrina, dá um ar de piedade, a gente fala assim, nó. Pensa nos adventistas, por exemplo. Os adventistas, quando pega aquele não embriaguez, né? O Efésios 5,18, esse embriagar, ele não é só álcool, não, é qualquer tipo de entorpecimento. A palavra é bem clara nesse sentido. E quando eles comparam o café com as drogas, eles falam assim, tem alguma semelhança e tem é como se fosse uma droga menor, no entendimento deles. E por isso eu vou me privar disso. Você fala assim, nossa, dá um ar de piedade, não dá? O cara deixar de tomar o café porque ele acha que aquilo pode estar relacionado com algum tipo de droga. Não estou falando que é proibido tomar café, nada disso. Se o irmão não quiser, não tome, se quiser, pode tomar. Mas dá um ar de piedade, dá ou não dá? E isso estava acontecendo. Aqueles lá, a igreja começou a rejeitar, mas eles começaram a sair, começaram a pregar, e a coisa começou a dar certa. Se os irmãos, só para deixar mais claro para os irmãos, o gnosticismo estava começando a nascer aqui. E o gnosticismo vai ser a heresia que vai assolar a igreja durante os 3 primeiros séculos da igreja. Ali ele estava só nascendo e já estava começando a expandir. Tá? E aqui a gente tira um negócio legal. Não é porque está dando certo aos olhos humanos que é de Deus, e o contrário também. Não é porque a igreja tinha 100, agora tem 30, amanhã tem 20, que não é de Deus. Como é que a gente sabe se é de Deus ou não? Doutrina dos apóstolos. Lá estava boca por boca, aqui a gente tem na Bíblia. Como é que você vai julgar se um ministério está correto ou não? Ele está de acordo com a doutrina dos apóstolos? Está de acordo com a Bíblia? Está correto. Beleza? Então, não podemos viver nessa questão do pragmatismo. Se está dando certo, é porque Deus está. Se está dando errado, é porque Deus não está. Beleza? E isso entrou de tal forma no nosso meio, que às vezes a gente olha e faz esse tipo de julgamento. Não, a igreja está enchendo e tudo, é mover de Deus. A igreja está esvaziando? Não, ó, tem alguém em pecado. Né? Eu dei um exemplo de manhã, eu vou dar ele aqui. Quem gosta de futebol aí? Alguém vai saber mais ou menos do que eu estou falando. Tem um jogador que ele era do Cruzeiro. Minha família é uma família que tem muitos cristãos, muitos, de toda hierarquia no reino celestial aí. A gente já teve até apóstolo na família, então é brincadeira, tá, irmãos? Mas a gente tem muitos cristãos na minha família. E um erro grave numa fala me deu uma despertada assim. Ó. Tem um jogador que era do Cruzeiro, era um goleiro do Cruzeiro. Ele foi reserva do goleiro titular do Cruzeiro durante muitos anos. Não sei quantos anos, se alguém souber aí, 10 anos, não sei quantos anos não. Ele foi reserva durante muito tempo. Aí, num determinado momento, ele saiu do Cruzeiro e foi para o Atlético. Na esperança, vou jogar. No dia seguinte que ele chegou no Atlético, o que aconteceu? Chegou um treinador novo e falou assim, traz aquele goleiro lá que está no outro time para ser o titular aqui. Aí ele ficou anos no Cruzeiro lá sendo reserva, e no dia que ele chega no Atlético, no dia seguinte, o novo treinador fala assim, traz o outro para ser titular. Ele mudou de time querendo começar a jogar e tudo, não aconteceu. Aí um tio meu virou e falou assim, esse cara está precisando aceitar Jesus. Porque a vida dele dá tudo errado, ele sempre foi reserva, no dia que ele sai para querer ser titular, ele vira reserva de novo. Os irmãos conseguem compreender a falha grave nisso? Mas é uma falha entranhada de algumas heresias que estão no meio da igreja, e isso acaba entrando em nós. Que é o quê? Se você tem Jesus, a sua vida vai dar certo. Se você tem Jesus, você vai ter prosperidade, você não precisa ser rico não, mas você vai ter uma certa prosperidade. Os mais abrandados, né? Tem outros que vão falar assim, não, tem Jesus, você tem que comer o melhor dessa terra.
Senão, na hora que a gente olha para a vida dos apóstolos, ou eles não tinham Jesus, ou alguma coisa esquisita está acontecendo. Né? Porque sofreram as piores coisas desse mundo, mas certamente alcançaram a maior glória, que é o privilégio de padecer por amor de Cristo. Amém? Vamos para o 3. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Esse é um texto famosíssimo. Famosíssimo. Como que eles reconhecem que o Espírito é de Deus? Aí João dá o teste, ó. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Primeiro eu vou falar da forma que esse texto foi mais usado aí na história recente da igreja. Onde que esse texto foi usado na história recente da igreja? Tem um espírito, ele confessa que Jesus vem em carne, então ele é de Deus. Se ele não confessa que Jesus vem em carne, então ele não é de Deus. Então, muitas vezes em culto de libertação, o que acontece? O espírito está lá manifestando, aí a pessoa que vai orar lá e faz, confessa que Jesus veio em carne. Se o espírito confessar que Jesus veio em carne, ele é de Deus. E se ele não confessar que Jesus veio em carne, ele não é de Deus. Aí vamos tentar entender isso daqui e ver se isso se aplica. Amém? Qual que era o ensino da igreja lá? Jesus tinha vindo em carne? Lá nos gnósticos, não. E isso a gente já viu que isso destrói todo o evangelho. É uma heresia gravíssima. Jesus não vem em carne. Era um holograma, era um ser divino. Então a morte dele não é vicária, porque ele não sofreu tentação, foi só um teatrinho lá. Jesus não vem em carne, destrói o evangelho. Mas Jesus veio em carne. O apóstolo João começa a carta falando, eu toquei, eu vi, eu ouvi. Ele vem em carne. Tá? Então, como era um erro doutrinário lá, como que era uma forma deles ver se a doutrina estava correta ou não de quem estava pregando? Esse espírito aí, confessa que Jesus vem em carne? Esse ensino aí, está falando que Jesus vem em carne ou que Jesus não vem em carne? Ah, não vem em carne? Então é o espírito do anticristo. Vem em carne? Então é o espírito de Deus. Beleza? Então, no texto ali, está ensinando os cristãos daquela igreja a entender se quem estava ensinando estava ensinando correto ou não. Beleza? Agora vamos dar um nó aqui. E hoje, todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus? Olha o que está escrito aqui, irmãos. Eu vou ler perguntando. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. 2 pontos. Aí eu vou fazer a pergunta ao invés da afirmação. Aí está afirmando. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. A Bíblia está falando isso. Aí eu te pergunto. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus? De fato, a orientação é muito clara para os irmãos lá, não é? Mas o que é confessar que vem em carne? É entender e aceitar cabalmente, Jesus Cristo veio em carne. Hoje, para ajudar os irmãos a ver, o mundo acredita que Jesus veio em carne. Hoje a gente está no ano de 2022, quase 23, porque o mundo entende, o mundo inteiro quase, entende que Jesus Cristo, há 2022 anos, nasceu. Veio em carne, não era um holograma. Tá? Todo espírito hoje, todo ensino que fala assim, Jesus Cristo vem em carne, é de Deus? Não. Hoje não. Os muçulmanos creem que Jesus veio em carne, que foi um profeta enviado por Alá. E tantas outras seitas que eu poderia citar aqui. Mas os irmãos entenderam por que isso está aqui? Porque o ensino errado que estava naquela igreja era que Jesus não tinha vindo em carne. Então como é que você testa se esse ensino está correto ou está errado? Veja aí doutrinariamente, está errado ou está certo? E
vou repetir só mais uma vez. Essa é uma doutrina tão central para nós, que ela não pode ser negociada. Se Jesus não veio em carne, ele não sofreu as tentações que sofremos, ele não venceu o mundo, e ele não tem poder nenhum para fazer uma morte vicária no nosso lugar. Beleza? Não podemos abrir mão dessa doutrina. E ela é clara nas Escrituras. Amém? Amém. No 4. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, continuação dessa doutrina. Se não confessa Jesus, não procede de Deus. Amém? E não confessar Jesus não é apenas acreditar que Jesus existiu. É acreditar que Jesus existiu. Não é apenas saber que ele foi um grande homem, e de fato foi. Não é apenas entender que ele morreu na cruz. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus? A gente já chegou à conclusão que não. Todo espírito que confessa que Jesus viveu uma vida exemplar é de Deus? Não. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam que Jesus viveu uma vida exemplar. Tem ensinos satânicos que acreditam que Jesus. Mais ainda, todo espírito que confessa que Jesus morreu na cruz é de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus morreu na cruz. Talvez tenha alguém. Deixa eu explicar. Tem pessoas que acreditam que Jesus morreu na cruz. Praticamente o mundo inteiro. Mas não é todo. Nós acreditamos, o Espírito Santo nos faz acreditar nisso, mas existem algumas pessoas que ensinam coisas erradas que também acreditam nisso. Então não é todo. Ok? Tudo que eu falei está correto, mas não é todo. A gente não pode colocar, não. Se falou que morreu na cruz, aí está ok. Não. Por exemplo, olha os espíritas. Os espíritas creem que Jesus veio em carne. Os espíritas creem que Jesus foi um exemplo. Eles creem que Jesus morreu numa cruz. Morreu uma morte de Marte e foi um exemplo para nós. E para por aí. Ele morreu na cruz e não levou o pecado de todos nós. Ou seja, na hora que eu falo assim, todo espírito que confessa que Jesus morreu numa cruz é de Deus? Não. Por quê? Tem gente falando que Jesus morreu na cruz, mas que está ensinando coisa errada. Beleza? Agora, a negativa é correta. Todo espírito que nega que Jesus morreu na cruz, esse não é de Deus, correto? Correto. Beleza? Amém? Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então vamos lá. O anticristo, ele vem, mas presentemente ele já está no mundo. A gente teve uma pregação no capítulo 2 que fala disso, né? Então, os irmãos da igreja, lá que João estava ensinando, eles tinham a ciência que o anticristo viria. Mas ele não havia chegado. Mas aí João afirma, ele de fato vem, mas presentemente ele já está no mundo. Então o anticristo, a pessoa do anticristo virá um dia. Ele vai ser um dos prelúdios da volta de Jesus. Mas o espírito do anticristo já está no mundo. Já estava desde aquela época e está hoje. Tá? O anticristo, a palavra anti do grego aqui dá um entendimento um pouco maior do que o nosso. Aí vamos trazer esse entendimento. O anti ali não é só um anti de contrário a Cristo, tá? Mas é um anti também de no lugar de Cristo. Beleza? Os irmãos, hoje não é pregação sobre o anticristo, mas os irmãos, toda vez que a gente já teve uma, e se os irmãos lerem Apocalipse, 2 Tessalonicenses 2, vai ver que o anticristo vai ser um homem
dotado de poder tanto religioso como político, e vai trazer uma sensação geral de que a gente não precisa de Cristo, de paz. Ok? Mas aí, os irmãos sabiam que viriam, mas não tinha vindo ainda, mas o espírito do anticristo estava agindo. Amém? Só uma curiosidade, irmãos. Confissão de Fé de Westminster. Lá fala quem é o anticristo. Os irmãos sabem quem é? O Papa, em 1600. E encaixa legal, embora eu discorde, mas encaixa legal. Olha só. Poder político sobre todas as nações. Poder religioso. E um sentimento de que está tudo ok, é aquilo ali mesmo. Né? Eu pessoalmente creio no papado como uma das ações do espírito do anticristo, mas creio que o homem da iniquidade, o anticristo mesmo, ainda virá. Amém? Ele já está no mundo. No 5, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Note que até agora ele falou do espírito do anticristo. Os ensinos, os espíritos, testem os espíritos. Só que agora ele parou de falar, lembra daquele dualismo que eu falei no início? O crente tem quem por trás propulsionando? O Espírito Santo. O falso mestre, o não crente, tem quem? O espírito do anticristo. E agora ele para de falar desse ser que está propulsionando e para de falar da pessoa. Vós sois de Deus. O que ele está falando isso? Primeiro para falar o seguinte, ó, tá vendo? Vós sois e eles não. Uma coisa que a gente precisa ter é a certeza de quem nós somos. Tenta imaginar como era naquela igreja. Eram algumas pessoas se colocando com um saber superior e desprezando aqueles que estavam seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Desprezando aquele que tinha um conhecimento mais simples. E João vira para eles e fala assim, aqui, vocês são de Deus. Tenha essa certeza, tenha essa convicção. Amém? Isso é muito importante para nós. Muito importante. E por que nós somos de Deus? Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por que eles são de Deus e por que eles têm vencido? Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Os irmãos entenderam? O que faz o cristão vencer não é porque ele é aprovado no teste moral, não é porque ele é aprovado no teste doutrinário, não é porque ele é aprovado no teste social, ele ajuda. O que faz o cristão vencer é porque maior é o que está nele do que o que está no mundo. Isso aí nos priva de começar a confiar na nossa fé, começar a confiar no nosso conhecimento. Os irmãos estão entendendo? O que nos faz vencer o mundo não é a nossa fé, e sim o objeto dessa fé. O que nos faz vencer o mundo não é o nosso conhecimento do Evangelho, mas é o que está em nós. Amém? Amém. Vamos ler o 6 e o 7. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui João está dando uma outra forma de testar o espírito, o ensino. Qual que é essa forma? Eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Irmãos, se a igreja está em rota de amor com o mundo,
está com algum problema seríssimo. Você sabe por quê? O conteúdo da fala da Igreja de Cristo é uma agressão e é uma loucura para o mundo. A gente, fazendo evangelismo, se os irmãos tiverem curiosidade, digita lá no YouTube, Caravana do Arrependimento, uma forma legal de fazer evangelismo, e eu vou dar um testemunho de como que era, às vezes, que a gente ia fazendo. Como é que faz esse evangelismo? É meio que treinado, mas é legal. Chega para a pessoa e fala assim, ó, em Hebreus 9, 27, fala o seguinte, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E se esse juízo for hoje, você vai ser julgado, você vai ser condenado ou você vai ser absolvido? Sabe qual que é a fala do mundo de uma forma geral? De uma forma geral, 90% responde isso. Ah, acho que eu vou ser absolvido. Eu acho que eu não sou tão mal assim. Eu acho que tem muita gente pior que eu, né? Eu acho que Deus é bom, Ele não vai fazer isso. Não, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, então eu acho que vai dar. Não, vai tá bom. E aí a gente pega o resumo da lei de Deus, vamos passar aqui a lei de Deus nós dois juntos. Você já matou alguém? A pessoa, não, eu não. Tem gente que mata, eu não. Mas lá no Sermão do Monte, Jesus fala assim, ó, todo aquele que proferir uma palavra, chamar o irmão de tal coisa, é equivalente a cometer homicídio. A pessoa, não, então aí eu já fiz. Você já adulterou? A pessoa, não, eu sou fiel à minha esposa. Mas lá fala o seguinte, olha, aquele que olhar com desejo impuro, já cometeu adultério. Eu falei, não, então já caí também. Você já mentiu? Não, já menti. Você já cobiçou alguma coisa do outro? Não, já. Você já tomou o nome do Senhor em vão? Não, já. Quando você vai passando, você vê que a pessoa caiu em todos os itens da lei. E lá em Tiago fala que se você for errar em um item, você já é réu de toda a lei. Então, se esse julgamento for hoje, você vai ser condenado ou absolvido? Aí a pessoa chega, não, de fato eu vou ser condenado. Se é assim, eu vou ser condenado. Mas isso é loucura para aquele que não crê. Então, se a igreja está sendo uma amiguinha do mundo, é porque a igreja não está pregando o evangelho. E uma forma que João coloca aqui, ele coloca que uma forma de você ver se aquele espírito procede de Deus ou não, é se o mundo está ouvindo eles. O anticristo, embora alguns filmes coloquem assim, não é um bicho. O espírito do anticristo age pouquíssimas vezes como um bicho vermelho com um tridente. A ação pior e mais perigosa dele, e a gente vê as cartas do Novo Testamento, a maioria delas trabalhando isso, são o quê? Os falsos ensinos entrando no meio da igreja. E lembrando lá no início, pessoal, irmãos, a gente não é, hoje é o ministério dos gnósticos que vai pregar. Hoje, não. Isso está ali no meio da igreja. Nós temos que ter um cuidado. Tudo que a gente ouvir, a gente precisa julgar. Amém? Já nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. E ele está fazendo um contraponto com o mundo que ouve o espírito do anticristo. Que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade e o espírito de Deus. O espírito do erro e o espírito do anticristo. O espírito da verdade, aquele que é de Deus, ouve. O espírito do anticristo, aquele que é do mundo, ouve. Amém? Então vamos finalizar com as nossas aplicações, irmãos. Igual o teste lógico que a gente fez no início, um cristão só é aprovado se ele é aprovado nos 3 testes. Existe um crente de verdade que crê que Jesus nasceu, que crê que Jesus morreu pelos nossos pecados, da forma direitinha, que ajuda o próximo, mas fala assim, não, com relação à vida e santidade eu não estou nem aí não. Esse é um cristão de verdade? Não.
se ele ajuda o próximo, vive uma vida de santidade, mas não acha que a morte de Jesus pagou os pecados, é um cristão de verdade? Não. Se ele busca viver em santidade, crê em Jesus, mas não está nem aí para a necessidade do irmão, é um cristão de verdade? Também não. Então, tem que ser aprovado nos 3 testes. Examine si mesmo. Essa é uma prática interessante. Leia a carta de 1 João contra você. Você procura viver de forma santa? Você se arrepende diariamente? Você ama o próximo? Fala de Jesus para ele? Ajuda quando precisa? Aconselha? Está disponível? Você tem crido e, portanto, vivido de acordo com a palavra de Deus? Aqui tem um negócio, irmãos, que é interessante falar. Se a gente olhar para a palavra de Deus e ler ela contra nós, e formos responsáveis na aplicação daquilo que a gente está lendo, dificilmente a gente vai se aprovar nos moldes, tá? Então, aqui tem... a leitura dessa carta tem um perigo aqui que a gente precisa tentar trabalhar. O primeiro é, você precisa usar todos esses testes que dá para ver se alguma coisa é de Deus ou não. Beleza? Então, está ensinando, avalie. Se a pessoa está vivendo de forma desregrada, tem as formas de testar, e aqui hoje a gente vê alguns testes doutrinários. Agora, quando vamos nos testar com esse daqui, será que a gente vai nos colocar como não cristãos? Se a gente olha, por exemplo, aquele que vive pecando, mas Deus, eu estou tentando, eu caio. Irmãos, nós não vamos alcançar aqui nessa terra a plenitude de conseguir falar assim, nossa, eu estou aprovado em tudo isso. Eu creio da forma correta. O grande perigo disso daqui, de uma leitura irresponsável disso, é o quê? Eu olhar assim, não, eu estou crendo da forma correta, eu estou vivendo uma vida de santidade e estou ajudando quem precisa. Eu estou bom, estou aprovado. É um perigo. É um perigo grande, mas a gente tem que fazer isso. Por que é um perigo? Porque aí você está começando a colocar a sua confiança. Não, eu estou crendo da forma correta. Então agora a sua confiança está na sua fé. Não, agora eu estou agindo sempre em santidade. Por quê? Porque quando a gente pega a Bíblia e lê contra nós mesmos, a gente começa a ver erro. Então o que eu queria passar para os irmãos? Você vai ver erro. Se você ler de forma responsável, você vai ver erro na sua vida. Isso tem que te impulsionar a quê? Não a te classificar como não cristão, mas a te colocar de joelhos diante de Jesus em arrependimento. Uma vez um pastor colocou essa afirmação e eu vi que é uma boa afirmação, uma grande verdade. Como que você distingue um cristão genuíno de um não cristão? O cristão genuíno vive em constante arrependimento. Porque se alguém aqui bater o peito e falar assim, não, eu estou vivendo uma vida de santidade, pode ser 2 coisas. Ou uma soberba, ou até mesmo um descuido dele com a leitura bíblica. Porque toda vez que você lê a Bíblia te bate. E ela aponta você. Uma dica que eu posso dar para o irmão é compare você com você mesmo. Você está mais santo do que tempos atrás? Você está crendo mais em Jesus do que tempos atrás? Você está procurando ajudar mais do que tempos atrás? Se a resposta for sim, continue assim. Mas toda vez que você lê, você vai ver uma falha em você. Qual que é o caminho? Arrependimento. Colocar diante de Deus em arrependimento. Amém? Não adianta tentar basear a nossa confiança. Não, Jesus voltar, eu estou tranquilo, eu creio nele, minha fé nele é inabalável. Você
colocou olha que linha tênue, os irmãos estão percebendo? Você colocou a sua confiança na sua fé. Ah, não, se Jesus voltar hoje é tranquilo, eu creio que Jesus morreu no meu lugar, então, e todo aquele que crê está salvo, então eu estou tranquilo. Porque se você pegar a Bíblia e começar a ler ela contra você, ela vai te moer todinho, ela me moe todinho. E o nosso caminho não é bater no peito e falar, eu estou aprovado no teste social, moral e doutrinário. Eu vou ler contra mim e a hora que eu achar um erro, e eu vou achar, eu tenho que me ajoelhar diante de Jesus. Amém? Você tem julgado tudo que você ouve? É uma prática que o texto fala, é um mandamento para nós, julgue todas as coisas. Amém? Olha algumas grandes heresias que estão no nosso meio hoje e estão formando cristãos. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque lá no Éden, Adão e Eva foram tentados pela palavra de Deus. Lá no deserto, a palavra de Deus foi direcionada a Jesus para o tentá-lo. E é bem curioso que os grandes falsos ensinos levam Jesus como centro. Então temos que tomar muito cuidado. Teologia da prosperidade está no nosso meio, irmãos. Às vezes o irmão fala assim, teologia da prosperidade, já vem aquelas bagunças de pedir dinheiro e tal, mas não é só isso. Você quer ver um exemplo de teologia da prosperidade? Aquele que eu falei, do goleiro. Isso é teologia da prosperidade. Não, eu vou para Deus porque aí meus problemas vão resolver. Tem muita gente que vai para a igreja, porque, não, está com um problema no casamento e Deus vai resolver o problema. A pessoa vai para a igreja, Deus não resolve o problema e ela sai da igreja. Deus pode resolver todos os problemas, sim ou não? Mas Ele pode deixar de resolver também, e isso ser vontade dEle. O converter está relacionado com você entender que é pecador, entender que não tem saída em lugar nenhum, e que Jesus Cristo é só Ele que salva. E esse tem que ser o motivo de você ir à igreja, de você se tornar cristão. Se você vai para a igreja porque você está procurando um emprego e não acha, e você chega à conclusão, não, é porque Deus me abandonou, porque eu abandonei Ele, Ele me abandonou, você está numa rota muito perigosa. Pode ser que Deus te dê o emprego, porque Ele faz nascer o sol para justos e injustos, e você continue perdido com o seu emprego. E pode ser que você venha para a igreja e Deus não te deu emprego, por algum motivo. O que eu estou querendo falar é que teologia da prosperidade não é só dar o dinheiro que você vai receber. Teologia da prosperidade é a teologia da bênção também. Tem muita gente que acha que Jesus vai para a igreja para que Jesus resolva seus problemas desse mundo. O problema maior que eu e que você tem é o seu pecado. E esse pecado faz separação entre nós e Deus. E Jesus morreu foi para esse problema. Ele pode fazer todas as outras coisas num piscar de olhos. Mas um problema, o que tem que nos fazer converter é entender que nós somos pecadores, que nós não, nosso destino está distante de Deus se não fosse Jesus Cristo. Amém? O dízimo fiel é uma garantia de bênçãos materiais de Deus. Sim ou não? Se sim, os apóstolos não eram dizimistas, ou Deus falhou na promessa. Porque na hora que a gente vê a vida deles, e de muitos cristãos, eu estou falando dos apóstolos, mas se a gente for em vários lugares hoje, cristãos fiéis estão padecendo. São coisas que estão no nosso meio. O dízimo fiel é uma gratidão contínua. E nossa igreja prega isso semanalmente. A gente devolve um pouco daquilo que Deus nos deu de forma a ser gratos a Ele. Amém? Orou e não ocorreu milagre. O que significa? Falta de? Tem muita gente ensinando isso. Isso é uma heresia no nosso meio. A gente pode orar e aquilo não ser vontade de Deus e aquilo não acontecer. Porque você não tem o poder de determinar todas as coisas. A oração do justo pode com seus efeitos, sim.
mas ela pode entrar em rota de colisão com a vontade de Deus, e a vontade de Deus prevalece. Amém? A Bíblia precisa ser atualizada para ela atender às necessidades dos nossos dias. Tem pastor grande ensinando isso. É uma heresia que está no nosso meio. E essas coisas elas precisam ser cortadas na raiz. A Bíblia ser atualizada é pegar o ensino dos apóstolos e começar a ensinar alguma coisa diferente. Apóstolos hoje, então tem pessoas que recebem a revelação de Deus para dar diretriz para uma igreja. A revelação de Deus para dar uma diretriz para a igreja é a palavra de Deus. Amém? Então tomem muito cuidado quando isso acontecer. Peguei algumas do Caio Fábio aqui. O que importa é amar o próximo. Se você amar o próximo, está tranquilo. E ele falou um negócio legal. Não existe doutrina sistematizada por Deus e que Ele nos deu. A doutrina de Jesus é a prática da vida. Olha que coisa bonita. Tem muita gente nisso. Tem muita gente nisso. Tem aquilo que Jesus Cristo disse e tem aquilo que os apóstolos disseram. Nesse caso, eu fico com qual? Com o que Jesus Cristo disse. Irmãos, isso é uma heresia fortíssima. Primeiro que até aquilo que Jesus disse foram os apóstolos que escreveram. A única coisa que Jesus escreveu foi aquela hora que jogaram a mulher lá e ele estava escrevendo no chão. Fora isso, ele não escreveu nada nas escrituras. Tudo foram os apóstolos que escreveram. Tá? Então é uma heresia fortíssima. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Amém? Irmãos, os crentes eles devem buscar ser versados na Bíblia. Se a gente procurar na palavra de Deus todos os pontos que falam assim, medita nela de dia e de noite, estuda, tudo. O Salmo 119 são 176 versículos, né? 21 vezes 8. 22 vezes 8, né? Agora eu perdi a conta. Ele trata o tempo todo da importância da palavra de Deus. E a gente só vai conseguir julgar o que está certo e o que está errado, com base no ensino dos apóstolos, que hoje para nós, por glória, honra a Deus, nós temos a Bíblia aqui acessível. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos.